pessoal, bem-vindos ao canal Jonas Schoff, Psicologia, Psicanálise e Filosofia. Vamos continuar aí nossa série de vídeos sobre a ansiedade. E agora eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a angústia ou a ansiedade como transtorno. A gente falou sobre da onde vem a ansiedade, qual o sentido dela, do ponto de vista existencial e para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida, para a constituição da nossa personalidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre transtorno. Se a ansiedade é uma coisa comum, poderíamos até falar de ansiedade do ser vivo em geral, embora a ansiedade no ser humano com a consciência, com a questão existencial e tudo mais, ganha algumas tonalidades diferentes, O que faz com que a ansiedade se torne um transtorno? O que faz com que a gente, enquanto profissional de saúde mental, enquanto psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e tal, entendamos a ansiedade como um transtorno, que significa a gente classificar um sofrimento próprio, que tem a ansiedade como característica principal. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. Bom, antes da gente falar da ansiedade, para falar de transtorno, de patologia, a gente precisa primeiro circunscrever o conceito de sintoma. Tá? Que para o nosso sofrimento, o sintoma é o sinal manifesto, do conflito que produz o sofrimento. A psicanálise, desde os primeiros textos de Freud, entende o conflito como a parte mais importante do sofrimento. Não há sofrimento mental sem algum tipo de conflito psíquico. E o Freud, inclusive, brigou com vários colegas da história da psicanálise aí por causa disso. Quando havia alguma ameaça ao conflito central que o Freud entendia ali na etiologia das neuroses, especialmente envolvendo a vida sexual, lembrando que a psicanálise entende a sexualidade como uma coisa bem mais alargada do que comumente se entende como sexualidade, vamos falar disso em algum momento. Então, o conflito psíquico é a origem de um sintoma, então o sintoma é o que vai permitir a gente compreender o conflito. E é para vocês conseguirem visualizar de onde vem essa ideia, vou fazer mais uma leitura para vocês de Inibição, Sintoma e Angústia, tá? Que é esse texto que eu tenho usado nos outros vídeos também. Ele é um texto que, para quem tem algum conhecimento de psicanálise, ele é um texto que resume muitos conceitos importantes, muitas ideias importantes, então é bom para trazer de volta, para revisar algumas ideias da psicanálise. Tá? Para quem não tem leituras em psicanálise ainda, eu recomendo que comece das conferências ou comece usando um comentador aí, a gente pode depois, em algum momento, falar só sobre bibliografia e seguir a história dos textos do Freud, que é como as obras completas estão organizadas, que é a forma como eu pessoalmente gosto de conduzir o ensino e a aprendizagem do Freud. Tá? Vamos lá, tem aqui uma citação sobre o sintoma na parte 2, estou usando ainda a mesma edição, tá? Da Companhia das Letras. Vejam aqui essa frase. Essa frase ela resume praticamente toda a ideia do Freud de conflito psíquico, de sintoma, de instâncias psíquicas, etc. O sintoma é indício e substituto de uma satisfação instintual que não aconteceu. É consequência do processo de repressão. A repressão, procede do eu, que, por solicitação do supereu, eventualmente, não deseja colaborar no investimento instintual despertado no id. Através da repressão, o eu obtém que a ideia portadora do impulso desagradável seja mantida fora da consciência. Aqui o tradutor, Paulo César de Souza, opta por traduzir o Verdrängung, o termo alemão do Freud, por repressão. Comumente se defende mais que se traduza como recalque,
né? Então é uma opção aí. Eu, sinceramente, não acho que vale a pena a gente se demorar muito nessas questões de palavras, assim. Não acho muito produtiva essa discussão, mas só para destacar que às vezes isso aqui aparece, aliás, na maioria das vezes aparece como recalque, essa palavra aqui daqui como repressão, tá? Vejam que interessante, o que eu gostaria de destacar, que vai explicar toda a questão, todo o problema da angústia e da ansiedade, né? Que é o seguinte, vejam, vou voltar aqui. O eu obtém que a ideia portadora do impulso desagradável. Então eu tenho aqui dois elementos, que é a ideia e o impulso, tá? É possível reprimir a ideia, que na verdade seria uma representação, a fantasia, né? A imagem que se tem do desejo sendo realizado, como a gente trabalhou ali no primeiro vídeo, no segundo vídeo, né? Então eu tenho ali uma espécie de teatro mental, onde o desejo se representa realizado. Essa imagem, essa peça teatral, essa cena, essa fantasia, é recalcado, ou seja, sai da possibilidade, perde a possibilidade de vir a consciência, de vir a percepção, né? Mas e o impulso, ou seja, aquela energia que visa ocupar essa peça? Vamos pensar assim, é a energia elétrica que acende as luzes do teatro, digamos assim, né? Então eu tenho ali a peça acontecendo, né? E a luz e as cortinas que se abrem mostrando essa peça, né? Então é isso que isso que acontece. A peça ela é impedida de se apresentar, mas aquela energia procura ainda uma saída, uma satisfação, né? Porque na verdade a ideia nada mais é do que a forma como aquele impulso se descarregaria no prazer, né? A descarga desse impulso vinculado a essa fantasia produziria o prazer, né? Então a ideia, né? O script ele é reprimido, recalcado. E o que acontece com o impulso? O impulso é o que, a energia é o que se descarrega quando não está vinculado à representação, na forma de angústia, né? Então, quando a gente discutiu ali no terceiro vídeo a angústia automática e a angústia de sinal, a gente vai entender como ela funciona em relação ao sintoma, considerando isso, tá? O sintoma, depois de um certo momento do nosso desenvolvimento, quando a gente já tem a instância moral, que é o supereu, né? Tudo aquilo que vem em termos de impulsos e desejos do id, né? O id é o isso, né? Aquilo que é o inconsciente, que é a fonte dos nossos desejos e impulsos, que vem da relação mais próxima do nosso corpo e suas necessidades com a base do nosso psiquismo, né? Então os desejos, os impulsos, pulsões, né? Como a psicanálise prefere chamar, vêm ali daquele interior, daquele íntimo mais afastado da nossa consciência, da nossa atenção, né? E aí o eu, que é o que faz essa ponte entre os desejos, as funções e necessidades corporais e o mundo externo, tem que lidar com como realizar, como satisfazer esse impulso, né? Só que acontece que depois de um certo tempo, que nós temos uma instância moral, que é o supereu, né? Alguns desejos, ou melhor dizendo, a maioria, os desejos mais importantes, mais básicos, né? Aqueles que vêm lá do cerne da nossa infância, né? São proibidos, né? O supereu interdita a realização desses desejos. Daí o eu afasta a percepção dessa imagem e tem que lidar com o impulso, né? Então aí a gente tem duas questões. Primeiro, o impulso que visa uma satisfação, né? Ele é interditado, ele não vai poder escoar, ele não vai poder se manifestar pela via que seria a via do desejo. Então ele vai se descarregar, porque pense, é como se a história da panela de pressão. A pressão vai aumentando, 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 não sai pelas vias normais, explode, né? Explode ou sai pelas válvulas apitando ali, girando e tudo mais. Essa expressão, que ele chama de expressão motora aí, é o ataque de angústia, né? A angústia automática, né? Então é essa energia se expressando pelas vias do afeto, né? Daí a taquicardia, a dificuldade de respirar, a sudorese, tudo que envolve essa descarga agitada de uma pulsão que não está vinculada, que não pode se vincular ao desejo de onde ela vem, né? Mais ainda, né, como uma forma de evitar esse retorno a um desamparo, né, a essa insatisfação e essa impotência
né, cujo nascimento é o símbolo minêmico, como a gente viu no vídeo 2, né, existe uma emissão de um sinal de angústia, que é um aviso, olha, vai dar problema, olha, perigo, é uma espécie de sinal de alerta, né? Esse sinal de alerta vem de um medo dos ataques que vem do supereu, que é a instância moral, né? Então, a coisa fica assim, o eu se vê diante de um desejo, e esse desejo é perigoso, tá? É perigoso porque entra em conflito, né, com o que a gente acha que acredita que é o certo, o verdadeiro, o belo, bonito, enfim, humano, né, enfim, qualquer valores aí que vocês possam trazer de diferentes fontes aí que se vestem ao nosso superior, né? Então aí, por medo daquele desejo, ou seja, angústia parece angústia de sinal, por medo daquele desejo, o eu afasta ele, trazendo a questão da insatisfação, e essa insatisfação gera mais pressão. Porque quando você reprime algo, aquilo não fica quietinho reprimido. O nosso isso é vivo, né? Ele quer aparecer, ele quer se realizar, ele quer conduzir a nossa vida. E conduz, né? Ele é a fonte da nossa vida. Mas ele conduz ali cheio de entraves e etc. Quando esses entraves são excessivos, patologia, né? Então, diante dessa situação de insatisfação e dessa pressão do desejo e do impulso para a sua expressão, que vem o sintoma. Tá? Então, o sintoma, ele é isso. O sintoma, ele é uma formação de compromisso entre as diferentes instâncias do nosso psiquismo. Então, a ideia, né, do sintoma como formação de compromisso vem desde os primeiros textos do Freud sobre isso, né? Aí a gente pode voltar, se eu não me engano, a primeira vez que ele menciona a questão de formação de compromisso, pode estar errado, né? Eu não tenho tanta certeza, porque eu não voltei aos textos para isso. 1896, né? Quando Freud apresenta aí a teoria da sedução, né? Falando sobre a neurose histérica, né? Então, o sintoma, ele é uma formação de compromisso. O que é uma formação de compromisso? O sintoma, ele é uma construção psíquica que tenta agradar tanto a nossa parte desejante quanto a nossa parte censuradora, censora, né? A nossa parte censora, né? A nossa parte crítica, né? Então a gente tem uma parte desejante e uma parte crítica, né? A nossa parte desejante quer realizar um desejo proibido. A nossa parte crítica não quer saber daquele desejo. Então, diante desse conflito, é como se a nossa parte desejante falasse assim, bom, tá bom, você não vai desejar, não vai me permitir desejar, então toma isso para você, isso é o sintoma. Né? E eu falo, tá bom, com isso eu fico, com isso eu consigo conviver. Né? E aí, então, o sintoma, ele aparece como uma forma de evitar a angústia. Essa é a chave da questão. O sintoma evita a angústia porque ele é essa formação de compromisso que interrompe esse conflito vivo, né, que traz tanto a insatisfação quanto o perigo, né, a gente falou da castração, né, o perigo da castração devido à realização de um desejo proibido. Né, se vocês seguirem aí a inibição ao sintoma e angústia, o texto do Freud, vocês vão ver lá na frente ele discutindo aí, tintim por tintim, todas essas questões, tá? Que eu tento simplificar para vocês aqui no formato de um vídeo, tá bom? Alguns exemplos de sintomas para a coisa ficar um pouco mais clara, né? Os sintomas eles podem aparecer na forma do pensamento, né? Aí as coisas mais próximas de obsessões são pensamentos sobre a própria a confiança em si mesmo, sobre a sua própria capacidade, sobre questões de família e traição e amizades e coisas assim. Né? Os sintomas podem aparecer no corpo, né? Como dores que ninguém consegue entender o que é, sensações estranhas na garganta, né? Ou nos braços, nas pernas, dificuldades de se mover, né? Podem aparecer também na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, as escolhas amorosas que a gente faz, né? Então, por exemplo, as paixões infantis pelos pais, que são o cerne aí da nossa constituição psíquica, né? É uma relação amorosa que não pode acontecer, que não vai acontecer, que há uma proibição aí, né? E aí isso pode aparecer como sintoma, esse desejo infantil de ter o pai ou a mãe só para si mesmo, né? Pode aparecer na vida adulta como sintoma, como relacionamentos em que você
fica com uma pessoa que você não pode manter relações com ela, por exemplo, né? Por vários motivos e inibições suas mesmo, ou por paixões, por pessoas proibidas, inalcançáveis, né? Pessoas que estão muito fora do seu alcance, mesmo às vezes não estão tão fora do seu alcance, mas imaginariamente fora do alcance às vezes, né? E aí esse imaginário já tem a ver com a cena da fantasia do sintoma, né? A escolha de pessoas que tragam um caráter sexual muito exacerbado, ou são muito livres, mas que trazem aí pro sujeito enamorado uma série de conflitos, né, envolvidos aí ele sempre é traído em seus relacionamentos, né, ou ele sempre trai no momento em que o relacionamento se aproxima de uma situação mais séria. Enfim, esses são sintomas, né? Por quê? Porque o sintoma é uma formação de compromisso no sentido em que ele representa, embora não de maneira prazerosa, mas de uma maneira compulsiva, eu preciso, e aí depois que eu faço, eu executo, né, aquele sintoma, eu sinto um alívio, que é o mais próximo do prazer que o sintoma se permite chegar. Mas, ao mesmo tempo que representa esse desejo da formação de compromisso, ele também é um castigo, porque ele também traz um sofrimento. Então, por isso que todas as instâncias ficam felizes. Do lado do castigo e do lado do desejo. A crítica, né, e o desejo, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, num pensamento mania de limpeza. Eu preciso limpar, eu preciso limpar, eu preciso limpar, eu preciso limpar, eu preciso limpar. Que sujeira é essa que você quer limpar? É como se a alma tivesse alguma impureza que a pessoa tenta arrancar, né, que ela tenta eliminar. Mas, na verdade, ela representa a casa como a alma, né? Então, ela limpa a casa o dia todo, né? E aí, o que é interessante? A casa fica limpinha, brilhante e cheirosa. Mas a pessoa que deseja tanto a limpeza, que aparentemente deseja tanto a limpeza, passa, na verdade, o tempo todo com sujeira, né? Que aí é o desejo de se sujar, o desejo que vem daquilo que parece impuro e proibido da alma daquela pessoa, que ela não tem, mas que passa o dia inteiro tentando limpar. Então, é um exemplo aí de um sintoma, tá? E agora que nós falamos um pouco sobre o sintoma e a natureza psíquica do sintoma, vamos então finalmente para os transtornos de ansiedade, tá? Trouxe aqui para vocês alguns códigos do CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Eu estou trazendo o CID-10, poderia trazer o DSM também, mas eu tenho pouca familiaridade com o DSM, já está no DSM-5, né? Porque como eu sou psicólogo do SUS, a gente usa mais o CID-10, então o CID-10 eu já tenho mais domínio, tá? Então, quando nós falamos de um transtorno de ansiedade, né, lembrando só que a psicopatologia da psicanálise, né, ela é um pouco diferente da psicopatologia dos manuais diagnósticos, tá? Aliás, tem algumas diferenças bem importantes, mas eu quero trazer para vocês o que vocês escutam mais, para vocês entenderem mais o que vocês escutam em termos de classificação, dos médicos e psicólogos, enfim, tá? Para vocês entenderem como que a coisa funciona. Então, vamos lá. O que faz a gente pensar num transtorno de ansiedade é que a ansiedade é a tópica daquele sofrimento, né? É o tema principal daquele sofrimento, o afeto de angústia e ansiedade. E aí a gente pode trabalhar isso daí, né, dessas seguintes formas, né? Se a gente for ali no CID-10, vocês vão encontrar no F40, chamado transtornos fóbico-ansiosos, os seguintes transtornos, né? Por exemplo, o F40.0, que é a agorafobia, né? O F40.1, que é a fobia social, o F40.2 são as fobias específicas, né? Então, vamos comentar um pouco sobre esses três, né? A agorafobia, ela tem a ver com o medo de aglomerações, né? Então, a pessoa tem medo de ir na fila do banco, ela tem medo de ir para a escola, ficar na sala de aula, ela tem medo de ônibus, ela tem medo do elevador, por exemplo, contra a outras pessoas junto com ela. Então, ela tem medo de aglomerações. E o segredo, né, agora, isso eu estou descrevendo o CID, agora eu vou para a psicanálise, tá? O segredo dessa fobia, o que é, né? A aglomeração, as ideias envolvendo a aglomeração é o sintoma, né? E aí, a evitação dessas aglomerações é a estratégia para evitar entrar em contato com o que produz angústia, né? Então, por isso que é um transtorno de angústia, porque assim, se a pessoa é obrigada a se aproximar do seu sintoma, ela tem aí, em todos esses itens, vocês vão ver, se vocês forem ler o CID-10, vocês acham pela internet, fácil aí,
vocês vão ver que há o risco de um ataque de pânico, há um risco de um ataque de angústia, uma crise de pânico, uma crise de angústia. Por quê? Porque o sintoma serve para afastar a gente da angústia. Então a pessoa cria um símbolo externo que ela pode evitar, já que o interno, que é o desejo que está ali dentro dela, ela não pode, né? E aí então a aglomeração que ela evita significa o quê? O que na verdade ela evita? O que para aquela pessoa essa aglomeração significa? O segredo da psicanálise é esse. A psicanálise ela é uma teoria, uma técnica, né, que sempre vai perguntar o porquê, o sentido do sintoma. E a análise, que é o processo da livre associação, que é a condução de uma terapia por um psicanalista, vai trazer para a gente o que significa aquilo. O que é representado em termos de desejo e de castigo naquela figura, né? São, assim, infinitas possibilidades de significação, né? Algumas são um pouco fáceis de intuir, mas nem sempre a coisa gira por aí, né? A psicanálise é interessante que ela sempre surpreende a gente, tá? Então, vamos pensar assim, a aglomeração, por exemplo, ela tem uma questão que, assim, ela exacerba a sensação de solidão. Porque ficar sozinho na sua casa, num ambiente seguro, é uma coisa, né? Agora, ficar sozinho no meio de um monte de gente, a sensação de impotência, de insignificância, né, é muito maior. Então, esse medo tem a ver com a questão da solidão, né, com um sentimento de desamparo, de solidão, né, e um desejo por alguém, por um amparo, por um lugar onde você possa se sustentar e se alimentar e ter prazer, que por algum motivo está faltando, né? O que é esse objeto, né? Normalmente o objeto do passado, que está faltando, né? Então, como eu estou dizendo para vocês, estou falando um pouco da dinâmica aqui, mas o máximo que a gente pode adiantar em termos do porquê são perguntas, né? Porque cada um vai responder essas perguntas à sua maneira numa terapia, tá? Para isso que a terapia serve. Já a fobia social, né, o F40.1, ela tem muito a ver com o medo da observação dos outros, né? O medo de ser observado e criticado. Então a pessoa evita contextos em que ela vai se sentir julgada, ou que ela acha que ela vai ser julgada. Então aí tem uma fantasia de julgamento, um medo da crítica, e aí essa estratégia que nós comentamos ali quando falamos dos tipos de ansiedade, né, em que o meu superior, a minha crítica, ela é transposta, né, ela é transferida para outra pessoa, e aí só que a crítica do outro eu consigo evitar, eu não vou. Agora a minha autocrítica não. Então eu construo um cenário, né, onde eu possa evitar essa crítica, tá? As fobias específicas, né? As fobias que o Freud trabalha nesse texto, se vocês ousarem, né, seguir ele adiante, são o que no CID-10 são chamadas fobias específicas, né? A fobia específica, ela é interessante porque assim, o sujeito constrói uma figura da qual ele terá medo. A mesma lógica. Então, eu tenho, na verdade, uma representação de algo fora de mim, que na verdade está dentro de mim, tá? Então, por exemplo, eu tenho fobias aí de um monte de coisas, né? Fobia de medo de altura, medo de baratas, medo de borboletas, medos de cavalos ou lobos, que são os casos, né, que o Freud coloca no texto, o medo de doença mesmo, né, que foi muito trazido à tona aí, né, na figura da Covid, né, que aliás foi uma fobia que salvou muita gente, provavelmente, né. Então, nessa situação, eu tenho então um objeto bem específico, externo, que a pessoa consegue evitar. E aí a pergunta é de sempre, o que aquele objeto representa, né? No caso do pequeno Hans, né, que é o caso que o Joãozinho do Freud, né, é um caso assim, a criança tem medo de cavalo, né? Ela tem medo de cavalo, mas quando ele vai desenvolvendo essa conversa, né, na verdade, a análise do pequeno Hans foi a primeira análise de criança da psicanálise que, sim, hoje, né, seria completamente inadequada, mas a gente tem que lembrar que era o nascimento
da técnica e da teoria, né? O pai do menino analisava ele e o Freud fazia uma espécie de supervisão, tá? Então, o medo de cavalos do pequeno Hans tinha a ver com o medo de castração, a angústia de castração. Né? A ideia o que era? Que o cavalo iria mordê-lo nos genitais e aí castrá-lo. Né? Por quê? Porque ele estava aprendendo a brincar com o próprio pipi e durante essa brincadeira ele tinha fantasias, né? com seus pais e tudo mais. Né? E por que o cavalo? Né? O cavalo primeiro que o cavalo é um símbolo viril, né? Um animal potente, né? Que tem um pênis bem grandão, né? Maior que o dele, né? E segundo, porque o cavalo estava relacionado com o pai, porque era uma brincadeira que eles faziam. Né? Então, através dessas associações, a criança construiu uma fobia. Né? Só que vejam, aqui tem uma coisa muito interessante e um mote da psicanálise que sempre se mostrou muito produtivo. Todo medo é, ao mesmo tempo, um desejo. Né? Por que alguém desejaria castração? Por que um menino desejaria ser castrado, se tornando em sua fantasia uma menina? Né? Porque ele também amava o pai. Então, essa fantasia de castração representa um medo e, ao mesmo tempo, desejo. Né? Então, eu tenho aí desejos conflitantes, né, que produziam muita angústia na criança e que ela permitiu se lidar com isso através dessa construção de uma situação externa que era evitável. Né? E aí, poder falar sobre isso nada mais é do que uma realização de desejo, né? Trazer aquilo para a consciência para que se dissolva esse sintoma e esse sofrimento e a pessoa possa alcançar formas mais felizes ou menos angustiantes de representar o seu desejo, né? mais possíveis de serem incorporadas aí na sua vida diária, no seu trabalho, nas suas relações amorosas e tudo mais. Né? Partindo agora, né, pro F41, né? E aí a gente vai ter o transtorno de pânico, né? Que aliás é uma coisa que eu tenho ouvido bastante na clínica, pessoas diagnosticadas com transtorno de pânico, né? Que é a ideia assim, o transtorno do pânico, o cerne do transtorno de pânico é a crise, tá? A crise de pânico, ela representa basicamente aquela angústia automática. É o momento em que o sintoma cai, né? Que o sintoma deixa de fazer sentido, que perde-se aquele sintoma, perde-se a possibilidade de segurar, né, o desejo com aquele sintoma. Né? Aí é a crise de angústia, porque é justamente o que o sintoma pretende evitar. O retorno àquela situação de desamparo, de sofrimento original da nossa vida, que é o nascimento. A incapacidade de se satisfazer. Tá? Então, o transtorno de pânico é esse momento em que o sintoma deixa de ter a sua função e aí vem tudo aquilo que o sintoma pretendia evitar. Tá? Então, a crise do pânico vem por aí. Tá? Por isso que, por exemplo, se você pega uma pessoa que tem fobia de baratas, né, e coloca ela de frente a frente com uma barata, ela vai ter um ataque de pânico, né, por isso, tá? Porque aí o sintoma deixou de funcionar porque ela deixa de poder evitar, tá? Então, aquela ideia de que o transtorno de pânico vem do nada, a crise vem do nada, né? Por quê? Porque vem do inconsciente. A fonte, o nada, na verdade, o que é o nada para o existencialismo, né, que é a liberdade humana, etc. Para a psicanálise, o nada é o inconsciente, basicamente. Né? Lógico que isso é discutível, né? Mas na clínica é assim que aparece. Né? A coisa vem do nada. Né? Se você pergunta mais uma vez, do nada mesmo, você não consegue me contar um pouco sobre aquele momento, sobre aqueles dias. Aí você vai descobrindo que rapidamente surgem coisas que motivam e explicam aquele tal ataque de pânico que vinha, teoricamente, do nada. Né? A ansiedade generalizada também, muitas vezes, que é o F41.1, também se revela muitas vezes alguma coisa que aparentemente é do nada, mas a análise mostra pra gente, né, um pouco os fundamentos, né, quais são os medos presentes, as situações em que aquilo aparece e tudo mais. Né? Na verdade, assim, a psicologia, de modo geral, faz isso. Né? Ela pega uma coisa que não tem sentido, né, que parece não ter sentido, parece ser uma coisa automática, puramente acidental e fisiológica,
e mostra as relações de sentido que aquilo tem na vida da pessoa. E é isso, no contexto de uma psicoterapia, que permite a cura. Então, aprofundando um pouco mais a questão da ansiedade generalizada, a gente vê aqui o F41.1 do CID-10, né? A gente vê que assim, a ansiedade generalizada é o que o Freud chamava ali em 1895 de neurose de angústia, né? É um estado constante de tensão, né, de palpitações e desconfortos, né, intestinais e do estômago, né, uma sensação de vazio na cabeça ou tontura, né? É um estado constante de apreensão e pessimismo. Isso aqui é interessante. A questão do pessimismo, né, a ideia de que alguém vai sofrer um acidente, alguma coisa terrível vai acontecer e tudo mais. Isso da ansiedade generalizada é muito curioso, porque normalmente a gente encontra fantasias aí destrutivas, agressivas, né, com relação a pessoas próximas. Tá? Como eu disse para vocês, eu estou dando um exemplo, mas podem ser como disse, infinitas coisas. A gente nunca sabe de antemão qual é a causa daquele sofrimento, a causa inconsciente daquele sofrimento. Só uma análise cuidadosa, demorada, né, pode revelar aí a causa do seu sofrimento. Tá? Mas o que eu já encontrei na minha experiência é isso, né? Lutos mal elaborados, né? Pessoas que perderam entes queridos, né? E por questões de o medo de ser infiel a uma pessoa amada que faleceu, né? Impede que aquela pessoa ame outras pessoas, né? E isso constrói várias relações angustiantes na vida dela. Sempre que surge uma oportunidade, surge um desejo, né? Há uma fantasia de que algo terrível vai acontecer, né? O algo terrível que vai acontecer é como se você finalmente enterrasse aquela pessoa amada que se foi, né? Porque através da fidelidade você mantém ela presente na sua vida, tá? Uma fobia, para vocês entenderem, uma fobia específica bastante divertida que eu já encontrei foi o medo de pererecas, né? O medo de pererecas é um exemplo bastante representativo que vai mostrar para vocês aí como que o impulso, né, e uma fantasia podem se representar, uma crítica e uma fantasia podem se representar numa mesma figura, né? A perereca, né, é uma coisa molhada, viscosa, né, que, aliás, não preciso nem explicar, né, o que o medo de perereca, né, tem aí. Mas é engraçado que quando a gente tenta entender melhor o sintoma, já começa a aparecer o seu sentido. É o medo de pôr a mão numa perereca. Medo de pôr a mão na perereca. Né? Aí a gente começa a entender já que se refere a temas de masturbação ou mesmo impulsos homossexuais, né? E questões do tipo, né? Que se tornam evitáveis no momento em que aquilo é representado por um bichinho. Né? A não ser que o bichinho apareça do nada, né? E pule na pessoa. Pronto, aí eu tenho um ataque de angústia. Tá? Então, né, eu acho que a gente conseguiu dar uma panorâmica aí sobre os transtornos de ansiedade. Se vocês quiserem, né, apoiar o canal, quiserem saber de alguma coisa mais específica, inscrevam-se, comentem, curtam e coloquem aí nos comentários dúvidas ou que vocês gostariam que eu falasse um pouco mais ou esclarecesse, tá? Talvez eu possa aí fazer uma live tirando dúvidas ou comentando um pouco mais sobre o assunto, tá? Eu pretendo, então, encerrar o tema da ansiedade por aqui e retornar a ele eventualmente, né? Talvez em outros momentos, né? Parto aí nos próximos vídeos para outras coisas. Tá? Um grande abraço para vocês, obrigado pelos apoios, pelos comentários e até a próxima. Tchau!